Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no nosso Pod RV, podcast Restauradores de Vida. Eu sou Camila Carvalho. Eu sou Thalita Trevisan. Nós somos apaixonadas por restaurar vidas, por trabalhar realmente dentro desse autoconhecimento, inteligência emocional, ajudando você a colocar suas emoções em ordem. Esse é o nosso segundo episódio. O primeiro, nós falamos sobre identidade. Se você quer responder a pergunta, quem é você? E você quer ter clareza da sua identidade, corre lá para o episódio 1, não é não? Com certeza. Resume pra gente o que a gente falou no episódio 1. A gente falou basicamente sobre identidade. Como você ativa a sua identidade? Sabe aquela coisa? Eu não sei responder e eu fico aflito quando alguém me pergunta quem sou eu. Sabe na entrevista de emprego, quando te pergunto quem você é? E você fica com aquele pensamento, eu não sei responder. É exatamente sobre isso que a gente falou. Você vai entender como você identifica, como você ativa e agora é a continuação desse primeiro episódio. Exatamente. Nós falamos muito sobre, talvez você se sinta desconfortável de falar a seu respeito. Nós falamos muito do porquê, né? Por que a gente não ativa a nossa identidade, como ativar a nossa identidade. E uma das coisas, quando a gente fala de quem a gente a gente fala muito sobre também as nossas emoções e sobre um vazio, que muitas vezes as pessoas sentem, e nós já sentimos também. E esse vazio é aquele momento em que você sente uma angústia e não sabe porquê, uma tristeza e não sabe porquê, tem dificuldade de ficar sozinho, e também muitas vezes não sabe porquê. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre vazio existencial. O que é? Se você tem ou não, você vai identificar aqui várias coisas. Para a gente começar, a gente queria fazer algumas perguntas para você. Eu vou fazer uma, a Thalita outra, eu vou fazer uma e você vai ver se você se identifica. A primeira delas é a seguinte: você, por acaso, tem dificuldade de ficar sozinho? Na sua própria presença? Você sente que sempre precisa de algo ou alguém para você se sentir feliz, sabe? Parece que sozinho te dá uma angústia, parece que ficar sozinho te dá uma tristeza. Você sente isso, sim ou não? Pensa aí. Você tem dificuldade em falar não? Quando a gente tem aquele sentimento, eu gostaria de falar não, mas eu não consigo. E aí eu vou lá e falo sim para agradar o outro. Você tem esse sentimento dentro de você? Olha só que interessante. Você também sente que você precisa preencher alguma frustração, algum sentimento ruim com coisas boas? Comida, aquela compulsão por comprar alguma coisa só para aliviar sabe aquela coisa, tô triste, vou comprar uma blusinha, tô triste, vou comprar aqui enfim, pedir um delivery, comprar alguma coisa para que isso me faça feliz assim naquele momento? Se você sente que você está se tornando uma pessoa compulsiva ou aquele vício que você tem ali vai te aliviar muito rápido daquela frustração que você está sentindo muitas vezes, se você está se identificando, assiste esse vídeo porque você vai entender melhor o que é um vazio existencial e quais são as consequências disso na nossa vida, né? Para a gente começar, eu queria que a Thalita começasse trazendo para a gente como que a gente preenche esse vazio que muitas vezes você sente, nós já sentimos. Quais são as formas que o ser humano ele busca preencher esse vazio existencial? Sabe quando você tem aquele sentimento de eu não consigo ficar sozinho? E aí eu vou pulando de um relacionamento para o outro. Eu encontro um namorado, daqui a pouco eu termino, uma semana depois eu já estou com o outro. E o tempo todo eu preciso estar com relacionamentos ou pessoas para eu sentir que eu estou bem, que eu estou feliz. Ou aquela coisa, eu vou para uma festa, eu preciso o tempo todo estar no meio de bebida, no meio todo estar cheio de gente. Por quê? Porque é isso que me faz feliz. Ou então eu preciso descontar essa tristeza, esse sentimento de vazio em comida, em doce, em salgado. Quando a gente tem esses sentimentos, a gente está buscando fora o que na realidade a gente precisa olhar para dentro. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Como é que você identifica isso? E como é que você começa, a partir de agora, a trabalhar e a mudar isso na sua vida? Perfeito. Muitas vezes você pode sentir uma tristeza, uma frustração que pode aparecer do nada ou pode ser desencadeado por algo no seu dia. Ai, tive um dia ruim no trabalho, briguei com alguém. E esse sentimento ruim você vai buscar em algo momentaneamente bom. E esse algo pode ser um vício que você já está condicionado, como pornografia, como cigarro, como bebida. Pode ser uma fuga. Eu gostaria que a Thalita trouxesse, explicando para a gente dentro da neurociência, né, a recompensa e a fuga. Mas normalmente é um sentimento ruim que vem. Você às vezes não sabe que ele está aqui dentro, ou você até sabe, mas você busca preencher com algo que vai te dar alívio. Então, comida, vícios, gastos, compulsões.
conta pra gente por que a gente busca, como que a gente busca preencher esse vazio. O nosso cérebro ele trabalha com algo chamado recompensa. Ou seja, ele busca o prazer e ele foge da dor. Então, o cérebro ele quer o quê? Coisas rápidas, coisas que vai te trazer um prazer momentâneo aqui e agora. Ou seja, uma comida, um chocolate, uma bebida. Sabe a bebida quando você bebe, você se sente bem, você se sente feliz? Isso daí é um prazer momentâneo. E o nosso cérebro ele foge da dopamina, que é considerada ruim para ele, que é academia, que é investimento, que é cuidar do corpo, da alimentação, intelectual, se desenvolver. Então, o nosso cérebro ele tende a fugir da dor e ele busca pelo prazer. Ou seja, tudo aquilo que vai te dar algo no longo prazo, no médio e no longo prazo, o seu cérebro vai falar, não, deixa para amanhã, deixa para o ano que vem. E nessa você vai procrastinando e até que você acaba só fazendo, só tendo prazeres momentâneos aqui e agora. Exato, eu vou dar um exemplo que acontece muito, é muito corriqueiro. A pessoa, ela tá sem dinheiro, então ela tá ali trabalhando, de repente ela recebe um salário. Quando ela recebe um salário, ela já pensa rápido em como gastar aquele salário com coisas que vão dar prazer imediato. Então é aquele delivery que muitas vezes não tem necessidade, é aquela roupa que essa pessoa não está precisando nesse momento, mas ela busca o quê? Uma certa compulsão ou gastar ou consumir algo só para aliviar. E isso faz com que a pessoa tenha uma visão sempre a curto prazo. Aquele dinheiro entra, da mesma forma que entra, aquele dinheiro vai embora e a pessoa não tem nem consciência de como que esse dinheiro foi embora, de repente já acabou. Mas é o próprio cérebro buscando o quê? Recompensas imediatas. E aí essa pessoa tem dificuldade de pensar, como a Thalita trouxe pra gente, a médio e a longo prazo. Então ela não se planeja na vida dela, né? Porque o cérebro está sempre pensando no aqui e agora, nas coisas boas, empurrando as coisas que precisam ser feitas, que são importantes para depois. Um planejamento de vida, um plano de ação para aquilo que você quer construir, seja na sua carreira, na sua vida financeira, na sua profissão. Então, olha só esse ciclo. Existe uma sensação e uma emoção, um vazio que a pessoa não sabe que ela sente, ou sabe, mas não sabe como resolver. Desse vazio, busca preencher com coisas a curto prazo, rápidas, momentâneas. Isso a curto prazo pode alimentar vícios, pode alimentar ciclos ali na vida da pessoa, e ela não consegue enxergar a médio e longo prazo. E aí vem um ciclo de ansiedade, porque ela vê o outro conquistando e ela fala, nossa, na minha vida eu nunca tenho dinheiro, na minha vida parece que as coisas nunca acontecem. Por quê? Porque ela não se planeja e ela está se deixando levar pelo cérebro que está ali, ó, a curto prazo. Então, o que a gente quer trazer para você é a importância de você identificar se há um vazio interior dentro de você, porque agora a gente vai te explicar de onde vem esse vazio, de onde vem esse sentimento ruim do nada, né? Primeira coisa que eu queria trazer, eu vou falar um pouco do lado emocional, vou pedir para a Thalita trazer o lado espiritual também, que os dois eles se conversam, mas existe um vazio emocional e existe um vazio espiritual. O que é um vazio emocional? Dentro de você existe uma criança interior que não teve as suas necessidades atendidas. Então, por exemplo, queria ser amada pela mãe e não se sentiu amada. Queria ser amada pelo pai e não se sentiu amado. Queria ser amado, enfim, se sentiu abandonado, humilhado, rejeitado. Essa necessidade que não foi atendida, quando essa pessoa vira adulta, ela busca preencher essa necessidade de alguma forma. E entra o relacionamento que você trouxe, né? Sim. Na verdade, eu busco fora o que eu preciso, na realidade, entrar dentro de mim e entender o que está acontecendo. Porque o que acontece? Nós não aprendemos a falar sobre sentimentos, emoções e pensamentos. Isso daí vem sendo falado depois da pandemia. Então, assim, o que você está sentindo? Por que você está sentindo esse sentimento de raiva, de tristeza, de dor, de mágoa? Porque quando nós éramos crianças e você estava chorando, o que geralmente te falavam? Ei, não chora. Chorar é sinal de fraqueza, você não precisa chorar. E aí o que acontece? Engole o choro. Engole o choro. Você pega esse sentimento e coloca dentro de você e guarda lá. Fala, não, eu não posso chorar, porque se eu chorar, é um sentimento que eu não posso ter, é um sentimento ruim. Ou seja, você cresce um adulto com o pensamento de que você não pode chorar, que você chorar é você demonstrar sua fraqueza. E aí não deixa as emoções fluírem, né? Com certeza. E aí isso vai se tornam assim, vários conflitos dentro da pessoa. Então, o que é importante a gente entender? Emocionalmente existe um vazio, como se fosse um buraco, como se fosse algo que não foi preenchido. Esse algo, imagina que você teve a ausência do seu pai.
Se você teve a ausência do pai ou se sentiu rejeitado pelo seu pai, enfim, de alguma forma você vai buscar isso em outros homens. Então tem muitas mulheres que se relacionam não para buscar um marido, mas para buscar um pai. Então quando você começa a entender o que é esse vazio e como você está buscando preencher ele, a gente começa a romper padrões. Então talvez você precise perdoar. Talvez esse vazio seja sua auto-rejeição, ou seja, você não se aceita como você é, porque um dia não te aceitaram, te rejeitaram. Então, emocionalmente falando, a importância do autoconhecimento, de você realmente entender se existe um vazio dentro de você, emocional, e como você precisa vencer isso através do perdão, ressignificando o seu passado e curando essas mágoas para que você não projete isso lá na frente na sua vida. Muitas vezes, só para concluir aqui, você estressa do nada, você desconta no marido, desconta nos filhos ou tem comportamentos explosivos e não sabe por quê. E no fundo, você está ali colocando para fora algo que ficou vazio em você, mas que você está tentando suprir inconscientemente e não sabe. Então, existe um vazio emocional e existe um vazio espiritual e eles normalmente estão juntos. Só para complementar isso que a Camila está falando, esse sentimento, não necessariamente o seu pai ou a sua mãe ou alguém da sua família tenha te abandonado ou te rejeitado ou te humilhado. Às vezes foi a forma que você se sentiu naquele momento. Eu tenho uma lembrança na minha mente muito clara. Eu tive meu pai e minha mãe muito presentes na minha vida. Mas teve um dia que eu me senti sozinha no meio de um supermercado. Eu achei que eles tinham me abandonado. Aí gerou dentro de mim uma ferida de abandono. Não necessariamente eles tenham me abandonado, mas foi a forma como aquela criança se sentiu. Exato. E você pode ter pais que te super protegeram, que não necessariamente te abandonaram de fato, mas é exatamente a sensação de ter sido abandonado. Então não é que um fato aconteceu, mas é como você se sentiu. Por isso que é muito importante você entender dos seus sentimentos e observar se hoje você desconta nas pessoas, na comida, no dinheiro, algo que você precisa resolver internamente, né, com aquela criancinha interior que você carrega e que não teve aquela necessidade suprida. E o vazio espiritual? Conta pra gente. O vazio espiritual, eu sempre buscava fora o que na realidade eu precisava buscar dentro. Então eu canalizava minha energia através de bebida, balada, amigos, festas, relacionamentos. O tempo todo eu precisava estar com pessoas, porque aquilo é o que eu achava que era felicidade, até que eu conheci Deus. Quando eu conheci Deus, tudo isso na minha vida mudou. Eu falo que Deus não é algo racional, porque a gente tenta entender Deus. Peraí, deixa eu tentar entender Deus. Deus está em cima e eu estou embaixo. Não, o Espírito Santo está dentro de você. Quando você entende que você é imagem e semelhança de Deus, você é uma criatura feita por Ele, tudo na sua vida muda. E você para de tentar entender com o seu racional quem é Deus e você começa a entender com o seu sentir, que é algo que não foi ensinado. Deus é você sentir. E a Thalita falando isso, me veio um insight muito poderoso. A gente já nasce, de certa forma, com alguma falta. A gente já nasce buscando algo. E muitas pessoas colocam essa busca em coisas materiais. Quando eu conquistar o carro, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar a casa dos meus sonhos ou a minha família, então elas projetam essa felicidade em algo. Só que quando conquistam esse algo, parece que ainda falta algo. Olha que engraçado, né? Conquistei a casa dos sonhos, a pessoa fica feliz, mas ela ainda continua vazia, ainda tem algo que falta. Então nós já temos um instinto, se é que eu posso chamar assim, de que nos falta algo, falta uma parte de nós. Que parte de nós é essa? É o que a Thalita está trazendo aqui. É a parte espiritual. E, gente, essa parte espiritual, eu quero deixar aqui, a gente vai fazer uma live sobre isso também. Não é sobre religiosidade. Não é sobre você frequentar um ambiente, não é sobre... A parte espiritual é você acessar Deus e tendo as suas próprias experiências. Porque um dia alguém te falou que Deus é punitivo, que Deus castiga, você tem várias vivências a respeito de Deus, mas são vivências dos outros, das experiências dos outros. Será que você já buscou suas próprias experiências? Será que você consegue definir o modo como Deus conversa com você? Sabe uma coisa que você falando isso me virou uma chave? Deus, ele já cria nós com esse sentimento, com esse vazio para nós buscarmos ele. Exato. E é aí que as pessoas se perdem muitas vezes no caminho, porque elas pensam, peraí, deixa eu buscar esse vazio numa festa, num relacionamento, e vai tentando preencher
isso que falta com coisas externas. Só que na realidade é algo tão simples, é algo interno. E até que um dia a pessoa percebe, cheguei até aqui no cargo mais incrível que eu queria e nada. Né? Me formei na profissão X, mas ainda está vazio. Alcancei o sucesso financeiro que eu gostaria? Falta. Tive o filho e a família? Preencheu, mas ainda falta. Então, o que é que falta? É esse acesso direto com Deus. E esse acesso direto a gente pode fazer de várias formas, né? Quais são as formas? Primeira coisa, lendo a Bíblia. Só que quando você começa a ler a Bíblia, contato com Deus é um relacionamento. Quando você se relaciona com alguém, você começa com uma intimidade, você aprende a gostar da pessoa e assim, pouco a pouco, isso vai se desenvolvendo. Com Deus não é diferente. Então, pode ser que no começo você leia a Bíblia uma, duas vezes e não faça sentido nenhum para você. Só que quanto mais relacionamento você vai tendo, mais isso vai se aprofundando. A Bíblia, a leitura da Bíblia. Eu ouço muito podcast que fala sobre espiritualidade. E é aí que você tem que tomar um certo cuidado, porque existe muito ocultismo disfarçado de desenvolvimento pessoal. Sempre que você for procurar qualquer coisa que fale sobre Deus, veja da onde que é a origem que fala sobre isso. Se a origem for a Bíblia, beleza. E mesmo assim, tudo aquilo que você vê e ouvir, pesquisa na sua Bíblia. Isso é muito importante. Uhum. E assim, busque orar também, ler a Bíblia e peça a Deus um entendimento daquilo que está escrito, né? Ler a Bíblia não é algo simples, às vezes a gente lê com o intelecto e a gente quer entender intelectualmente aquilo. Então, só o fato de você se abrir, né? Eu me lembro quando eu nunca tive acesso, assim, nunca não, na verdade eu tive acesso à Bíblia, mas eu nunca tive interesse para ler aquilo. Eu achava que se eu lesse a Bíblia eu ia perder a minha liberdade naquela época. Né, foi me passado algo muito distorcido em relação à espiritualidade. E pela sociedade, pelo ambiente que eu vivia, enfim. Quando eu decidi abrir a primeira página, falei, gente, mas eu não estou entendendo nada da Bíblia, absolutamente nada. Mas quando você mergulha em um relacionamento, deixa eu conhecer mais, e você vai buscando preencher esse vazio com a leitura, por exemplo, da palavra ou com a oração, parece que os seus olhos, as escamas dos seus olhos vão se abrindo. E você começa a perceber coisas que você não via antes. Aquele vício, aquela compulsão, aquela necessidade de estar com alguém para preencher um vazio, começa a se desfazer. Você nem sabe como. Passa assim de uma forma tão sutil e rápida, né? Sim. As maiores experiências que eu tive foi com o jejum. Então, o jejum é algo assim extremamente importante. Thalita, como eu devo fazer jejum? Não tem uma receita que você tem que seguir. Eu, Thalita, comecei com pouco. Comecei com 3 horas, depois eu aumentei para 6 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas. Hoje em dia eu faço com 24 e já estou pretendendo aumentar para 30. Então, pouco a pouco, você vai fazendo. Isso daí é um relacionamento. Não é algo que queira, por exemplo, já fazer um jejum de 24 horas, sendo que você nunca nem fez um jejum de 3 horas. E é também a intenção, e é aí que você tem que tomar cuidado. Porque às vezes, até no jejum, a gente tenta barganhar com Deus. Peraí, eu vou fazer um jejum? Deus me dá isso e eu estou fazendo isso. Não, com Deus não existe barganha. Eu acho que de tudo que a gente conversou hoje no nosso podcast, no nosso bate-papo aqui, é para trazer para você a ideia de que existe um vazio em todos nós. Né? Por mais que você olhe pessoas conquistando, vivendo a vida às vezes que você quer viver e quer conquistar e você ainda não chegou lá, no fundo, todos nós estamos buscando preencher algo e esse algo ele é preenchido de 2 formas. Quando eu ressignifico o meu passado, quando eu libero quem eu preciso liberar, quando você perdoa quem precisa liberar, quando você compreende que tudo que você viveu formou realmente quem você é, e você, ao invés de carregar mágoa, ressentimento e dor, você carrega aprendizado. Mas é um aprendizado que é um coração muito bem resolvido, né? Não é só um aprendizado intelectual. Sim. As suas emoções, elas estão bem resolvidas. E quando você liberta esse passado, você consegue olhar para frente e querer conhecer Deus. Então, experiências como ler a Bíblia, buscar orações, fazer o jejum. Camila, Thalita, eu não sei por onde começar. Simplesmente feche a porta do seu quarto e comece a orar. Comece a conversar com Deus, comece a despertar um interesse em você, em querer conhecer a palavra. Não existe fórmula certa para orar. Não existe fórmula certa, específica para você, né? Palavras que você tem que repetir, porque a oração ela tem que fluir do seu coração. Não existe uma forma, por onde eu começo a ler a Bíblia? Simplesmente pegue um livro, um capítulo e comece a ler aquele capítulo e medita sobre ele. Exatamente. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Temos aplicativo hoje em dia. Na verdade, o que não tem é desculpa, né? Sim. Então, para que você possa se libertar de vícios,
de coisas ruins, daquela coisa de querer recompensa imediata, de ser escravo dos seus desejos, de ser escravo, sabe, daquela coisa a curto prazo. E se você quiser se restaurar, como é o nosso programa aqui, Restauradores de Vida, e nós passamos por esse processo, busca esse autoconhecimento, busca conhecer a Deus, busca viver suas próprias experiências. Quando você menos esperar, você está sendo restaurado por Deus. Aqueles vícios vão embora, aquela velha Thalita, aquela velha Camila vai embora e você começa a se fazer novo, né? Eu queria que a Thalita trouxesse pra gente uma mensagem pra gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, porque ainda virão muitos outros vídeos aqui para você. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para receber os vídeos e os conteúdos para você se desenvolver. E vamos fechar com chave de ouro aqui. Quando eu comecei a minha mudança, eu fiz uma oração. Sabe qual foi a minha oração, Camila? Pai, me mostra a verdade, não importa o quanto doa. Essa oração virou uma chave na minha vida, abriu um portal para a espiritualidade e foi então que eu comecei a minha conexão com Deus. Olha só, é uma frase curta. Pai, me mostra a verdade, não importa o quanto doa. Eu quero saber a verdade. Encontre a verdade te libertará. Amém. A verdade sobre o quê? Sobre quem nós somos, sobre como nós podemos mudar a nossa vida, enfim, existe tanta coisa que a gente precisa descobrir a nosso respeito. Sobre qual o seu chamado, o que Deus te chamou para ser aqui na Terra. Você veio aqui para governar. É isso que Deus te chamou. Pai, o que você quer que eu seja? O que eu sou através de você? Amém. Faça essa obra através de mim. Só Amém. Isso que você precisa. Começa hoje criando o seu relacionamento com Deus e você vai ver sua vida mudar e mudar muito, ó. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.